Este é um belo imóvel, é monumento nacional. E quando foi inaugurado, há exatamente 60 anos, a 22 de junho de 1963, esta ponte apresentava o maior arco de betão no mundo, 270 metros de corda. A ponte da Rábida, sobre o Douro. A primeira grande ponte fruto da engenharia portuguesa construída no Douro, com um projeto de Edgar Cardoso. Aliás, quando a ponte é erguida, ela vai notabilizar a engenharia portuguesa, porque um arco destas dimensões era um feito internacional. Mas a história desta ponte, ou pelo menos a história do protagonismo da Rábida, tinha começado muito antes. Em todos os rios há um sítio que foi feito para pôr uma ponte. Há que o encontrar. A belíssima frase da autoria daquele que é um dos mais famosos, fabulosos engenheiros portugueses de todos os tempos. Edgar Cardoso, o engenheiro da Ponte da Rábida. Encontramos, de resto, naquela que é a Via Panorâmica Edgar Cardoso, uma memória na cidade, através de uma importante e bela artéria debruçada sobre aquela que é considerada a sua obra-prima, a Ponte da Rábida. Mas, voltando à frase de Edgar Cardoso, quando falamos de um extenso rio, como é o caso do Douro, há seguramente bem mais do que um sítio para colocar uma ponte. E Edgar Cardoso, em boa verdade, encontrou mais do que um lugar para colocar pontes sobre o Rio Douro. Ele que encontrou tantos outros lugares por este planeta fora, uma vez que é o autor de inúmeras pontes espalhadas pelo mundo. Mas aqui no Douro, relemos, por exemplo, que é também ele, o engenheiro, o autor, também aqui no Porto e Gaia, da ponte de São João. Mas, indiscutivelmente, aquela que é a sua obra mais famosa, talvez a mais bela, é a Ponte da Rábida. E foi um sítio muito bem escolhido do ponto de vista estratégico, da questão das acessibilidades. Já lá iremos. Um sítio também muito bem escolhido pelo impacto paisagístico. E também por isso, o cuidado, a sensibilidade de Edgar Cardoso em aqui conceber, para lá de uma bela ponte de engenharia, também uma peça de arte, de arquitetura. Porque a Ponte da Rábida localiza-se, afinal, voltada para a foz, para a Barra do Douro. O seu enorme arco é como que uma porta que se abre para quem entra no estuário e agora vai procurar a cidade do Porto e o Vale do Douro. Uma porta de entrada no Douro. Assente num sítio que há milhares de anos, afinal, marcava também a entrada e o estuário do rio. A elevação da Rábida. Interessante topónimo este. É discutível a origem, a etimologia da palavra. Há quem admite que possa ter uma origem latina, mas é no mínimo tentador pensar que ela tem uma origem árabe. E Al-Ahab tem a ver com um local alto, com funções religiosas ou funções estratégico-militares. E de facto, a Rábida apresenta-nos essa imponência. Aliás, como a famosa Serra da Rábida, junto a Setúbal, debruçada sobre o estuário do Sado. Mas, apesar da sua imponência, apesar de um belo lugar para colocar uma ponte, a Rábida, ao longo da sua história, não foi um sítio fácil.
Sim, durante muito, muito tempo, de facto, até meados do século XX, a Rábida não era um local estratégico, pelo menos no que diz respeito às questões de travessia. Antes, pelo contrário, durante séculos e séculos, a Rábida era um obstáculo à circulação. Com efeito, hoje, quando olhamos aqui para a escarpa granítica, rochosa, e percebemos que ela foi desmontada, muita gente achará que tem a ver com as obras da construção da Ponte Rábida, mas não. Este desmonte começou há muito tempo e de uma forma significativa na segunda metade do século XVIII. Mas, para percebermos isto, temos que olhar para velhas gravuras e então tomarmos consciência de que durante muito, muito tempo a Rábida era um promontório que entrava pelas águas do Douro. Funcionava como uma verdadeira parede que separava o porto da foz do rio, da povoação da foz. Durante muito tempo, a forma mais rápida de se fazer a ligação entre a foz do Rio Douro e a cidade do Porto não era ao longo da zona marginal, mas sim pelo interior, porque a Rábida, de facto, era, como vos dizia, como que essa parede que entrava pelas águas do rio e impossibilitava essa circulação. É muito a partir do século XVIII, com o crescimento da cidade, nomeadamente a atividade portuária, e com essa preocupação da Companhia das Vinhas do Alto Douro, criadas por Marquês de Pombal, para criar melhores condições para o negócio do vinho do Porto, que se começa a estender esta estrada ao longo das margens do Rio Douro. E é também nessa altura que aquilo que era até aí um muito estreito caminho que circundava a Rábida, e nomeadamente na maré alta, com grandes dificuldades, é então nessa altura que se começa a derrubar a Rábida para se criar aqui esta estrada. O desmontar da falésia da Rábida, desse promontório que entrava pelas águas do Douro, impulsionado em grande parte pela Companhia das Vinhas do Alto Douro, para deste modo tornar possível essa estrada que se ia prolongando ao longo das margens do Douro, para se irem acrescentando novos cais a toda esta dinâmica mercantil ribeirinha do estuário do Douro. Mas, dizia-vos, o desmonte da Rábida vai ser crucial não só para permitir então a passagem, para o contornar desse promontório por essa estrada, mas porque as pedras resultantes desse desmontar da Rábida, elas próprias vão ser utilizadas para o enrocamento, para permitir a construção dessas plataformas que servirão de base da estrada e depois também da construção dos sucessivos cais. Mas essa pedra da Rábida, vai por isso se estendendo desde o promontório em direção à foz, até aqui, mesmo à foz. Em 1790, o engenheiro militar francês Oudinot, autor de importantes obras de engenharia hidráulica no nosso país, através de um alvará régio, vai ficar responsável por obras profundas na Barra do Douro. Obras que permitam a segurança da entrada das embarcações na foz do rio. Tem então, com o projeto de Oudinot, construído o extenso molho daqui da foz do Douro. E sim, também ele, em parte, utiliza na sua edificação a pedra resultante do derrube da Rábida.
construção desta estrada ribeirinha, em boa parte, alicerçada nas pedras resultantes do desmonte da Arrábida, vem, nessa segunda metade do século XVIII, intensificar ainda mais a grande dinâmica mercantil portuária do Porto. Uma cidade que não para de crescer, nomeadamente ao longo do século XIX, impondo a necessidade de melhores e mais qualificadas travessias do Douro, às quais procurou responder com uma boa ponte das barcas, insuficiente, com a ponte Pencil, rapidamente, que se percebe, não responde àquilo que o tráfego exige. E depois, já nas últimas décadas do século XIX, com a construção dessa outra ponte, hoje património da humanidade, igualmente obra-prima da engenharia, que é a Ponte Luís I, da autoria do engenheiro Teófilo Seigel. E durante os 50 anos seguintes, até 1930, a Ponte Luís I vai, de facto, assegurar o crescente tráfego entre as duas margens. Sintomaticamente, a principal estrada do país, aquela que virá a ser designada como a Estrada Nacional número 1, ligando Lisboa ao Porto, tem o seu término exatamente através da Avenida da República, em Gaia, em direção ao tabuleiro superior da Ponte Luís I, entrando pelo Porto. Mas, quando chegamos a 1930, começam-se a desenvolver estudos para uma nova ponte. O aumento do tráfego, assim, o exigia. E no início da década de 50, definitivamente, é apontado o canal entre o Candal, em Gaia, e a Rábida, no Porto, como o local ideal para construir uma nova ponte. Até porque aí as margens de novo se aproximavam, tal como entre o Morro da Sé e a Serra do Pilar, onde tinha sido implantado nos finais do século XIX a Ponte Luís I. Mas, porque ainda iria demorar algum tempo a construir uma nova ponte, a projetá-la, também ali na década de 50, entende-se fazer uma série de obras de consolidação, de adaptação da Ponte Luís I. E, para as concretizar, é chamado um engenheiro que se vinha evidenciando nesta questão da concepção de pontes, Edgar Cardoso. Tinha sido em 1913, tinha-se formado em engenharia na Universidade do Porto em 1937 e Edgar Cardoso vai não só responsabilizar-se por essas obras de adaptação da Ponte de Luís I, mas acabará por ser também ele o escolhido para projetar essa nova ponte que vinha conferir de novo à Rábida um grande protagonismo. Na sequência deste desafio para conceber esta tão ambicionada ponte que irá assentar a sua margem direita nessa granítica arriba da Rábida, Edgar Cardoso irá apresentar 5 propostas. 3 delas com base em pontes assentes em arcos. Uma ponte com arco em betão, mas também uma ponte com arco metálico e até uma ponte com arco em alvenaria, isto é, em pedra. Mas, além destas 3 propostas, Edgar Cardoso irá também colocar a possibilidade de se construir uma ponte suspensa e até uma ponte em betão esforçado. As autoridades acabarão por optar pela primeira possibilidade, uma ponte assente num arco em betão. É algo de muito ambicioso para a época, até porque, a concretizar-se, como se concretizou, seria o maior arco em betão do mundo. Mas as autoridades estão confiantes na genialidade de Edgar Cardoso, nas capacidades da engenharia portuguesa. E também porque, em boa verdade, desde 1949 que Edgar Cardoso vinha construindo uma outra ponte
em betão, exatamente com estas mesmas características, estas mesmas soluções de engenharia. Só que era uma ponte muito mais pequena. A ponte da Foz do Rio Sousa. Mas sim, é uma cópia da Arrábida em miniatura e serviu muito de teste, de ensaio para o que viria a ser a ponte da Arrábida. O projeto definitivo é apresentado por Edgar Cardoso em 1955 e a obra começa em 1957 e vai se estender durante os 6 anos seguintes. E é justo aqui também sublinhar a importância do engenheiro José Zagallo, que vai dirigir a construção de uma ponte monumental com um arco que tem de altura de flecha 52 metros. A corda apresenta 270 metros de extensão e é deste arco em betão que nasce esta floresta de colunas que suportam o tabuleiro. Um tabuleiro com 25 metros de largura. Um eixo que desde então e até hoje se torna vital para o país. Sim, uma ponte monumental. Uma outra das características da Ponte da Arrábida e, de algum modo, um aspecto também pioneiro desta estrutura quando ela é inaugurada, é algo que, em boa verdade, só nos apercebemos melhor aqui, no tabuleiro. Estou a falar dos elevadores. 4 elevadores que permitiam a ligação entre as margens do rio e a parte superior da ponte, possibilitando, na época, apesar de tudo, intenso tráfego de peões de uma margem para a outra. Há já muitos anos que os elevadores foram desativados, até para, enfim, reduzir esse tráfego pedonal num tabuleiro marcado de um modo crescente pelo intenso tráfego automóvel. Mas são também os elevadores aqui, a caixa dos elevadores no topo da ponte, que serviram de superfície para a aplicação de 4 motivos escultóricos. 4 belíssimas peças em bronze de autoria de 2 e, na época, emergentes e, de um modo crescente, consagrados escultores. Barata Feio e Gustavo Bastos, que foram convidados para aqui colocarem as suas marcas artísticas, contribuindo também para a celebridade desta obra, uma obra-prima e do gênio da engenharia portuguesa, mas que, em boa verdade, na época, muita gente que duvida que se possa concretizar. Com efeito, quando a ponte foi inaugurada a 22 de junho de 1963, na antevéspera do grande feriado e da festa da cidade do Porto, o São João, com o rio repleto de embarcações engalanadas, festivamente adornadas para marcar a inauguração da ponte, respirava-se já nessa época de alívio. Em boa verdade, a ponte tinha sido concluída já há algumas semanas e um momento mais importante, mas crucial desta obra de engenharia tinha-se dado com a colocação do último símbolo, a última peça do arco. Era, para alguma imprensa internacional, a crónica de um desastre anunciado. Não se acreditava que a engenharia portuguesa fosse capaz de tamanho feito. Recordo-vos, uma vez mais, que na época este é o maior arco em betão do mundo. E jornalistas estrangeiros deslocam-se de propósito para assistir à colocação dessa última peça do arco, mas que muitos acreditavam que quando se aliviasse
as estruturas que suportavam a construção, que o arco iria colapsar. Sintomaticamente, as próprias autoridades que vêm assistir à colocação dessa última peça, por motivos de segurança, não se colocaram debaixo da ponte. Mas foi um momento marcante. E aí, um momento festivo. A partir desse instante, percebia-se que a ponte vinha para ficar estes 60 anos. Sim, uma ponte que veio para ficar estes 60 anos e seguramente muitos mais, até porque ela se tornou um dos ícones da cidade e continua a ter um papel crucial nas questões da acessibilidade à cidade do Porto e a Gaia. Uma peça incontornável nas ligações entre o norte do país e o sul. É verdade que, entretanto, surgiram novas pontes sobre o Douro nesta sua fase terminal. 30 anos depois de construída a Ponte da Rábida, já octogenário, Edgar Cardoso verá também concluída uma outra ponte de sua autoria, esta ferroviária, a ponte de São João. Mas depois também surgiu a ponte do Freixo, que se constituiu igualmente como um eixo vital nesta ligação na área metropolitana do Porto e nestas ligações desta zona ao sul e ao norte do país. Mas, para lá das questões do tráfego, há um outro motivo importantíssimo que tem a ver com o desenvolvimento urbano. O aparecimento da Ponte da Rábida, nesses inícios dos anos 60, veio de um modo decisivo fazer com que a cidade crescesse ainda mais em torno da zona da Boa Vista. A Boa Vista vai se tornar numa nova centralidade para o Porto. Do mesmo modo que a ponte do Freixo vem constituindo uma importante âncora para o desenvolvimento da zona de Campanhar. E isso é uma outra importante característica das pontes. De resto, anuncia-se para muito breve, aqui, junto da histórica Ponte da Rábida, de uma nova travessia, a Ponte da Ferreirinha. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, definitivamente futuros caminhos da história.